Olá, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais um programa Ciência e Fé da Igreja Cristã Maranata, com um tema sobre a fé que permanece. Na realidade, temos exibido alguns episódios a respeito deste tema, a fé genuína, ao longo dos tempos da Igreja, contando desde o período de Pentecostes até a volta do Senhor Jesus. E hoje permaneceremos falando a respeito desta fé genuína que está no coração da Igreja fiel, e para isso, para falar a respeito desse assunto, estamos aqui com alguns membros do grupo Ciência e Fé, dentre eles, nosso convidado, pastor Eduardo Rosetti. A paz do Senhor. A paz do Senhor Willer, a paz do Senhor Tiago, prazer estar aqui novamente, a paz do Senhor a todos que nos acompanham. Maravilha. Paz do Senhor, pastor Tiago. Paz do Senhor a todos os irmãos, pastor Rosetti. Maravilha. É um tema que tem sido maravilhoso, temos aprendido muito para falar a respeito da fé, do contexto da igreja, né, dos tempos proféticos da igreja. E eu vou pedir, de forma inicial aqui, que o pastor Eduardo Rosetti faça uma pequena introdução conosco a respeito deste texto que está em Romanos 1:17, para falarmos a respeito deste tema, fé que permanece. O texto que nós destacamos é o texto que está em Romanos capítulo 1, verso 17, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Então, é a fé que nos foi legada como herança, é uma fé que caminha ao longo da história, marcada por momentos de destaque, momentos de grande oposição, mas quando a palavra fala, nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, é fé do princípio ao fim. Então, é uma fé que não se interrompe, né? É uma fé que continua ao longo dos séculos, continua através da vida de fiéis, de homens, de mulheres fiéis, que lutaram, que batalharam por esta fé, e uma fé que chegou até nós através desta herança ditosa de fiéis, de servos, homens valorosos. Maravilha. É muito interessante, né, essa expressão, como o pastor Eduardo Rosetti diz, de fé em fé, porque é a nossa trajetória. Quando a gente traz para os nossos dias, é a trajetória do servo, é a vida toda, desde o momento em que o Senhor Jesus nos chama para a sua presença, até o momento que Ele vai nos levar para a eternidade. Então, a fé, ela acompanha a vida do servo. E é interessante a gente trazer também, pastor Tiago, porque nós discutimos já em episódios anteriores alguns contextos dos tempos da igreja, entre eles, por exemplo, o período das perseguições. Nós falamos aqui a igreja de Esmirna, em que esta fé ela foi devidamente guardada em cada coração, e a expressão, né, que surge para nós é ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Então, representando ali irmãos que guardaram a fé no coração e não tiveram a sua vida por preciosa. Mas é interessante que o Senhor, Ele deixa a promessa para aquela igreja, dizendo: o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Então, na realidade, ali eles foram provados até a morte biológica. Mas ali a promessa do Senhor era para que a segunda morte eles não passariam por ela, porque justamente eles tinham guardado a fé no coração. E aí a gente vai ver posteriormente essa fé que era pessoal, consequentemente, ao longo da história, a gente teve a igreja de Pérgamo, que a gente também discutiu um pouco no episódio anterior, que ficou uma fé mais exteriorizada, ela ficou baseada muito numa instituição religiosa, por conta das questões políticas, envolvendo Constantino, que ali ele vai decretar, né, o cristianismo como uma religião do Império Romano. E aí a gente tem outros contextos históricos que a gente pode abordar nesse sentido, que
ali, de uma certa forma, tentaram influenciar a fé? O que a gente pode aproveitar para falar nesse sentido? Você vê que essa fé que nós estamos falando, como o pastor Rogério falou, é uma fé que permanece. Vê que mesmo com as mudanças que a igreja agora vai sofrer a partir do ano ali 300 em diante, as mudanças institucionais, da parte imperial, todas essas mudanças que a igreja, do ponto de vista institucional, vai sofrer ao longo do tempo, e inclusive a fé também vai sofrer alguns embates e algumas mudanças do seu conceito. E aqui é bom lembrar que nós estamos falando dessas mudanças da fé, aquela fé histórica. Fizemos esse contexto para os irmãos, né? Falamos da fé verdadeira, aquela fé bíblica que está descrita na palavra. Sim. E a fé histórica, aquela fé que depois foram essas manifestações que foram surgindo ao longo do tempo, os entendimentos, as ideias de pessoas, às vezes ligadas à filosofia, à teologia, foram trazendo conceitos que foram mudando esse conceito da fé, se tornando uma fé histórica. Isso você vai ver no período da igreja, essa mudança, com um período de maior mudança, podemos dizer, que a igreja sofreu ao longo da sua história. Por quê? Eles estavam vindo de uma perseguições, né, muito fortes, a última delas do imperador, né, Diocleciano. Ela imprime uma perseguição muito grande com a igreja, onde milhares de mártires foram feitos martirizados, milhares de pessoas morreram, mas a fé sempre esteve segurando os servos. Logo depois, Constantino vem e já começa a fazer algumas mudanças e trazer um pouco da igreja para dentro do império. Ele vai ele vai dar liberdade religiosa aos cristãos, e aí já as perseguições acabam, né? E aí começam já pessoas a se converter ao cristianismo de uma forma mais aberta, né? Não tinha mais aquela perseguição. Então as pessoas começavam a vir para o cristianismo. Algumas pessoas de forma sincera, a gente sabe que o Espírito Santo operava nessa época e continua operando até os nossos dias, né? Mas outras pessoas também já vinham com uma questão mais social, para querer agradar o imperador. O imperador mais tarde vai fazer do cristianismo a religião do império. Então isso começa a trazer pessoas para o cristianismo com uma conversão superficial, uma conversão social, para agradar aquilo que era o império da época. E com isso, vão ser colocados para dentro do cristianismo muitos aspectos litúrgicos, às vezes de outras religiões pagãs, às vezes do Antigo Testamento, vão sendo colocadas dentro do cristianismo, vão sendo empilhadas dentro do cristianismo, e com isso a fé vai sofrendo os embates, né? Sim. Aí vai trazer uma fé mais exteriorizada. Isso já estava profetizado nas cartas ali de João no Apocalipse, já estava profetizado também nas parábolas do reino, né, que é o casamento pervertido, o grão de mostarda que iria se exteriorizar, depois as 3 medidas de farinha, depois a medida de fermento da mulher. Então tudo isso já estava profetizado na palavra e já era previsto pelo Senhor. Mas você vai ver que o Senhor, ele sempre manteve os seus servos, sempre teve a fé estabelecida, aquela fé que não muda, que é essa palavra que o pastor deu, que é uma fé que permanece a mesma. Mesmo em meio a todas essas questões, todas essas mudanças, sempre houve pessoas fiéis que serviram ao Senhor dentro daquilo que era a vontade do Espírito Santo. E essa fé, ela foi sendo sustentada, na verdade, ela foi sustentando o homem até passar todo esse período da história, que está ali ligado entre mais ou menos 300 depois de Cristo até um pouco antes ali de 1500 depois de Cristo. Ela vai esse período de mais de 1000 anos, né, a fé vai sustentar os servos, muitas vezes os servos escondidos por conta das perseguições da igreja da época, muitas vezes os servos tendo a sua fé cada vez mais interiorizada para manter ali a sua questão social, mas o Senhor vai guardar eles. Tanto que no livro de Apocalipse depois fala, né, os restantes que estavam para acabar, mas os restantes. Sim. Sempre houve uma igreja fiel, sempre houve uma igreja que teve essa fé verdadeira no seu coração. Apesar de, no entorno dessa igreja, e aí que nós estamos falando no entorno dos irmãos, né, que compõem a igreja do Senhor, no entorno dele tem mudanças do conceito de fé. Os próprios apóstolos, eles compreenderam a grandeza da fé como o grande escudo
que envolveriam os servos. E nós vemos aqui em 1 Pedro, capítulo 1, verso 5, diz assim, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Já compreendendo que era a fé que os guardaria, é a fé que os preservaria e a fé que os levaria a alcançar os objetivos da vida espiritual. Quando ele diz assim, porque a prova da vossa fé, capítulo 1, verso 7, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Então, eles compreenderam que sem este mistério na vida dos servos, em todos os momentos das suas tribulações, eles não venceriam. Eles não venceriam. Sem a fé não há vitória, né? Sim. E há o texto também em João que fala isso, a fé é a nossa vitória sobre o mundo, né? Então, sem a fé é impossível a gente alcançar a vitória. É a fé realmente que nos sustenta, que nos ampara em meio a todas as perseguições existentes. Seja ela física, como a igreja primitiva viveu, seja ela, no nosso tempo agora, uma perseguição mais intelectual, mais intelectualizada, mas que continua sendo perseguição. E é a fé que nos sustenta em todas as coisas. Né? Exato. E aqui o apóstolo Pedro, ele diz assim, ele complementa dizendo, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das almas. Não é? Então, sem a participação da fé, sem o domínio da fé, não haveria salvação, não haveria continuidade, não haveria a bênção que a igreja haveria de legar ao mundo, não é? Sem fé é impossível agradar a Deus. Isso. Né? Então, na verdade, é por isso que a nossa caminhada ela precisa ser de fé em fé. Porque ainda que haja perseguições, ainda que haja tribulações, ainda que haja situações completamente adversas, mas é a fé que vai sustentar a vida do servo. Isso. Né? Até o dia que nós estivermos com o Senhor na eternidade. Pastor Tiago trouxe essa abordagem, trazendo desde o ano 300 até o ano de 1500, né, chegando a essa fase aí da Idade Média. É interessante a gente entender que este período foi um período em que, quando a gente traz para o lado da ciência, não foi um período que a ciência se desenvolveu tanto no ponto de vista quando a gente traz aqui a Europa Ocidental. A parte do Oriente, ela desenvolveu muita matemática e tudo mais, mas a Europa Ocidental, ela se desenvolveu mais lentamente. Quando a gente fala dos aspectos agronômicos, da própria navegação, em muitos outros pontos. Mas o que a gente vai observar é que quando a gente traz no aspecto filosófico, nós temos alguns estudiosos e que vão executar até mesmo algumas certas influências, né, no que diz respeito à fé. E aí, até para trazer um pouco dessa abordagem que a gente está chegando aqui na Idade Média, vou pedir para que um irmão nosso, que é membro do Grupo Ciência e Fé, especialista nessa área, que possa trazer um ponto de destaque dessa influência da filosofia na fé no período da Idade Média. Nesse caso vai ser o Vinícius Cardoso. A paz do Senhor, meu irmão, seja bem-vindo. Amém. A paz do Senhor a todos que nos assistem. Bom, diante da influência da filosofia no meio da igreja, nós podemos destacar que, a partir do momento em que a fé, os dons espirituais, o batismo com o Espírito Santo deixam de ser prioridade na vida do homem, na vida da igreja, alguma manifestação humana, científica, ela vai saber se colocar. E é exatamente o que acontece nesse período da Idade Média. Porque há uma série de conceitos
de pensamentos muito bem elaborados, até mesmo anos antes de Jesus, são consumidos por muitos teólogos. Então, o que são esses conhecimentos? Conhecimentos platônicos, conhecimentos aristotélicos, só que agora com uma nova roupagem, a roupa cristã. Então, qual é o maior efeito disso? Substituir o elemento espiritual pelo material. Então, o efeito da filosofia dentro da igreja durante a Idade Média, no primeiro momento, é o materialismo. Então, a presença de Jesus, ela não é mais importante espiritualmente, porque a presença está, por exemplo, no pão da ceia, ou no cálice, né, da ceia também. Então é como chega ao entendimento de que elementos físicos se transformariam na presença de Jesus, o que biblicamente é uma mentira, porque Deus está no templo. Cale-se diante dele toda a terra, e não com manifestações carnais, físicas, materiais, como a igreja medieval vivia. Então, o primeiro aspecto é o materialismo. Outra substituição material. Não se precisa mais do reino eterno, porque o reino de Deus já é aqui na terra. A igreja já domina, né? Então, a cultura cristã, seja lá qual era na época, era ela quem dominava a relação entre os povos, quem dizia quem nasceu para trabalhar e quem nasceu para governar, por exemplo. Então, esse era o materialismo. Agora, o outro aspecto que a filosofia ela insere é o aspecto do misticismo. Então, a substituição desses elementos é como se um movimento, um gesto, um cálice, Deus está presente na minha vida porque eu estou aqui assistindo uma cerimônia, uma liturgia. Então, a confusão, né, do que é a real presença de Deus e confundindo isso com objetos, como dissemos, né, com movimentos, né, físicos, carnais. Então, isso trouxe o maior prejuízo. Aliás, isso trouxe a forma de todos os ouvintes dormirem e não atentarem para o que era mais importante, que é a presença de Deus no culto, a presença de Deus no seu coração, na sua vida. Fica a lição para nós. Sempre que nós deixarmos de depender do Espírito Santo, sempre que nós deixarmos de obedecer aos dons espirituais, a nossa própria natureza humana vai se manifestar com os nossos conceitos, com as nossas lógicas, mas vai substituir o elemento espiritual que vem de Deus por qualquer outra coisa, gerando uma falsa sensação de que eu sou abençoado, de que Deus está me dirigindo, mas indo contra o projeto que está na palavra de Deus. Então, sejamos assim. Cristo em nós é tudo o que nós queremos. Essa é a verdadeira esperança da glória. A paz do Senhor Jesus. Amém. Muito obrigado pela participação, Vinícius. Bom, a gente vai seguindo em frente aqui. Acho que há alguns aspectos bem interessantes que a gente pode trazer a respeito disso, né, pastor Tiago? Você vê, dentro desse aspecto que a gente está conversando sobre a fé, há uma mudança nessa dinâmica, porque antes de terminar as perseguições, as pessoas que se levantavam para falar da fé do Senhor eram perseguidas, eram martirizadas. Depois que Constantino traz a igreja como parte do seu governo, aí aqueles que queriam falar sobre a fé começam a se levantar e não eram mais perseguidos. E aí qualquer pessoas começam a falar daquilo que é a fé, começam a tentar conceituar a fé, mas a fé está muito bem estabelecida na palavra de Deus. O conceito de fé está em Hebreus, o final da fé está descrito no livro de Pedro, como o pastor leu aqui anteriormente, né? O pastor Rosete leu, e tem aqueles também que naufragaram na fé, também escrito na palavra. E essa dinâmica é muito importante, porque o fim da fé, como diz Pedro aqui, 1 Pedro capítulo 1, verso 9, né? Alcançando o fim da vossa fé, aí vírgula, salvação das almas, o fim da fé no servo não é para essa vida. A fé, ela vai ser consumada na eternidade. Isso.
O Senhor é o autor da fé, então ele vai lá e gera na nossa vida a fé. E essa fé vai ser consumada quando nós chegarmos na eternidade, ou seja, quando a salvação estiver estabelecida. Nesse trajeto da nossa vida, o Senhor vai nos sustentar através da fé, por isso de fé em fé. Aquela fé que foi o autor e consumador da fé foi Jesus, até aquela fé que vai ser consumada na eternidade, que é isso que nós lemos. Mas nesse meio do caminho, há aqueles que naufragam na fé, que é o que diz Paulo. Então, aqueles que abandonam a fé, que saem dessa fé bíblica, dessa fé histórica, não, dessa fé verdadeira, saem dessa fé que está estabelecida na palavra e começam a viver uma fé diferente. Isso. Uma fé conceituada pelo homem, uma fé conceituada pela religião, pela forma de pensar, pela forma de agir. Hoje até muito uma fé mística, uma fé às vezes mitológica, uma fé ideológica, científica, teorética. E nós vamos entrar em um monte de conceito aí de fé, mas que é um naufrágio da fé verdadeira. Daquilo. Eu saí da fé verdadeira e aderi a um conceito de uma fé humana. E a partir desse momento a fé é morta. Mas quando a fé é viva, o fim dela é a salvação, é chegar na eternidade para glorificar o Senhor. Exato. Aí a gente entra também em algum dos pontos que nós estudamos no episódio anterior, que é a fé aparente. Sim. Porque este é um grande problema que muitas pessoas elas acabam entrando, né? Quando ela deixa essa fé verdadeira e vive uma fé que muitas vezes é de uma teoria, às vezes de um estudioso, e a gente vai entrar em alguns tipos de fé, alguns que vão embasar a sua fé simplesmente na ciência, puramente na ciência, outros a respeito de uma fé teórica, como você mencionou, simplesmente um debate de ideias usando alguns aspectos da palavra do Senhor que não levam o homem a lugar nenhum. Ele vai trazer um certo conhecimento, vai trazer um certo embasamento que se refere à letra, mas não dá a ele uma experiência de salvação, né? E aí é importante cada um de nós fazemos esta reflexão. Em 2 Coríntios 13:5 diz assim: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos. Então, cada um de nós, com o Senhor, nós sempre precisamos fazer essa reflexão. Senhor, olha, que a fé que seja estabelecida na minha vida, no meu coração, seja a fé que o Senhor me deu. Não é naquilo que eu penso, naquilo que eu acho, nem baseado na ideia de alguém, numa reflexão bonita que alguém escreveu, porque essa fé ela vai perecer facilmente. No primeiro embate, na primeira dificuldade, no primeiro problema, essa fé ela vai se esvair. Mas a fé que provém do Senhor, ela nos faz perseverar. É a que nos dá esperança no dia vindouro, que é o dia da volta do Senhor Jesus. Maravilha. Amém. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Muito bem. Bom, nós vamos entrar aqui no próximo episódio já a partir dos pré-reformadores, o aspecto da reforma protestante, vamos ver o lado importante disso e a gente vai perceber, inclusive, nós vamos discutir isso mais adiante, até como que a ciência ela evoluiu a partir desse momento. Quão grande foi esse impacto da evolução da ciência, porque a próprio livre acesso à palavra do Senhor, ela promoveu um enriquecimento muito grande com relação à alfabetização, à leitura, à instituição escolar, mas nós vamos falar sobre isso depois. Vamos aguardar o próximo episódio. Pastor Eduardo, seja sempre bem-vindo. Muito obrigado, a paz do Senhor. Um prazer estar aqui novamente. Maravilha. Pode ser o pastor Tiago. Pai do Senhor a todos os irmãos. Amém. Nós chegamos ao fim deste episódio, a fé que permanece na Igreja Fiel. E quero dizer a todos que estão nos assistindo que você pode contribuir compartilhando esse conteúdo com seus amigos, com seus familiares. Se você estiver assistindo pelo YouTube, lá tem uma playlist no Ciência e Fé que você pode compartilhar. Você que está nos assistindo pela TV Manaim, um grande abraço. Até o nosso próximo episódio. A paz do Senhor.